falar sobre a invasão de Senaqueribe a Jerusalém, certo? A tentativa, né, gente? Vamos lá. Senaqueribe ele era um rei assírio e nós sabemos que os assírios causavam muito medo, causavam terror em muitas nações e não era diferente em Jerusalém, porque eles já tinham um histórico muito difícil de medo e, enfim, muitos conflitos. E aí não tinha chegado ali em Senaqueribe, que foi um rei pavoroso, certo? Todas as batalhas que ele estava determinado a vencer, que ele ia lutar, ele e seu exército venciam. Eles então resolveram invadir Jerusalém e o rei da época era Ezequias. Ezequias, a gente sabe que ele era um homem muito próximo de Deus, então a comunhão dele com Deus era muito forte. Isso foi um diferencial que ajudou muito Jerusalém a vencer, né? Sem muito susto. Vamos lá. Quando Ezequias soube que a cidade ia ser invadida, ele logo procurou a ajuda de Deus, que era uma coisa que ele costumava fazer, e a ajuda de Isaías, certo? Isaías era o profeta de Deus. E aí ele teve a ideia de fechar todos os fluxos de água para fora da cidade, fora dos limites da cidade. E aí também consertou todos os buracos, tudo que estava para consertar ali no muro, ele consertou. Então ele deixou a cidade preparada, certo? Também mandou fazer armas, etc. E ele teve uma coisa muito importante. Ele foi um líder nato, né? Ele foi um líder que colocou o povo pra frente. Então, ele encorajou o povo e disse, olha, eles não têm um Deus como o nosso. Então, o nosso Deus é o Deus verdadeiro, o Rei dos Reis, e ele vai vencer essa batalha por nós. Então, confiem nele. A gente tem o Deus verdadeiro que vai nos ajudar a vencer essa batalha. E aí o povo, muito encorajado, e vamos vencer. Então tava indo tudo certo. Só que Senaqueribe, ele não estava convencido. Então ele tinha que aperrear o povo pra desestabilizar emocionalmente, deixar eles com medo. E aí quando o negócio desse certo, ele pegava e invadia, né? Fazia muita lógica isso pra ele. E aí ele começou a xingar o Deus de Israel, disse que nenhum Deus de nenhuma outra nação que ele tinha colocado nos planos de guerra dele tinha impedido essa invasão. Então assim, quem era o Deus de Israel, entendeu? Ele podia fazer qualquer coisa, mas impedir Senaqueribe, aí já era um nível muito alto, entendeu? Então ele desafiou o poder e a capacidade do Deus de Israel. E aí também disse ao povo que tivesse medo, sim, porque ele era o cara da parada. Então assim, se ele ficasse determinado a invadir aquilo ali, já era. Não tinha Deus, não tinha profeta, não tinha nada, não tinha rei que salvasse. Acabou, entendeu? Mas assim, o líder, ele foi uma influência muito importante, porque o que um líder fala, o que um líder convence os seus liderados a acreditarem, aquilo ali é uma coisa muito forte, entendeu? E principalmente se a influência dele for forte, for boa, for inspirada por Deus, aquilo ali vai dar certo, certo? E aí ele desafiou o povo de Deus, né? Desafiou o Deus de Israel, que é mais grave. Então, Isaías e Ezequias clamaram ao Senhor por proteção, porque eles sabiam que Senaqueribe ele não era um reizinho de nada, entendeu? Ele era um rei de batalha e ele vencia todas. Mas maior que Senaqueribe, maior que qualquer outro rei assírio, maior que qualquer outra pessoa existente na terra, era o Deus de Israel. É o Deus de Israel. Então eles clamaram e pediram ajuda ao Senhor. E aí, o que aconteceu? O Senhor ouviu a oração de Ezequias e Isaías e ele enviou um anjo uma noite e matou 185 mil pessoas do exército de Senaqueribe. Gente, vocês estão entendendo? 185 mil. Então assim, um líder não pode liderar se ele não tiver quem liderar, certo? Então, Senaqueribe ele estava liderando o exército. Se não tinha quase mais exército, quem é que ele ia liderar, certo? Então assim, ele saiu humilhado, acabado, perdeu, certo? Perdeu, mesmo desafiando o Deus de Israel e etc. Gente, com essa lição, a gente pode aprender que o nosso Deus, ele não é uma ideia, ele não é um conceito, não é uma coisa da cabeça do homem. Ele é um Deus real, certo?
E ele vai sim lutar as batalhas que ele disser que vai estar ao seu lado. Ele sempre está ao nosso lado. Mas às vezes nós não entendemos o meio para o propósito, certo? Tudo tem um meio. Então assim, a gente não deve questionar: Deus, por que isso está acontecendo? Certo? Eu sou uma pessoa tão boa, eu faço tudo o que o Senhor pede, eu sou um servo teu. A gente não deve questionar, porque Deus sabe o que ele faz. Os planos dele são perfeitos, certo? Então assim, Senaqueribe ele parecia invencível para os humanos, certo? Mas para Deus nada é impossível, ninguém é invencível para ele, certo? E aí ele saiu o quê? Derrotado, humilhado, o orgulho dele foi totalmente ferido, porque aquilo ali já estava vencido, porque na cabeça dele, Judá é um país, uma cidade muito minúscula. Eu com meu poder, com meu exército, na letra, entendeu? Acabou, peguei, já era. Mas não, gente, quando tem Deus de Israel no meio, o que acontece é pro bem daqueles que amam a Deus, que servem, que clamam, e que oram, que pedem. Enfim, Deus está sempre por nós, certo? Senaqueribe ele reinou por 24 anos. Teve essa humilhação, né, da não invasão tentativa a Jerusalém e foi morto pelos próprios sírios. Uma coisa, gente, Ezequias, ele pediu a ajuda de Deus, mas uma coisa que a gente pode observar é que ele não deixou de fazer a parte dele. Deus, ele vai lhe ajudar sim, se for da vontade dele, ele vai lhe ajudar, mas ele quer que você mostre que aquilo ali é importante para você, certo? Não adianta, Deus, entregue tudo nas tuas mãos, não vou fazer nada. Não é assim, gente, não é mão beijada, entendeu? Deus não é o Deus de facilidade. Ele quer ver os filhos dele empenhados no que eles pediram. Então assim, se você quer uma coisa, você corre atrás dele. Por mais que você tenha o apoio de um soberano, Deus do universo, ele quer ver seu empenho. Então a gente tem que fazer nossa parte, certo? A nossa fé também. Nossa fé é essencial e ela tem que ser exercitada. Se ela não for exercitada, é como um músculo. Se você não exercitar seu músculo, você não vai ter músculo, certo? Então a fé é uma coisa gradual. Ela vai crescendo, vai aumentando. E aí, pra ela aumentar, ela precisa ser exercitada, certo? Precisa ser colocada em pauta. E a gente pode pensar que a gente não tem uma batalha como Ezequias para vencer. Mas a gente está muito enganado porque estamos participando de uma das maiores batalhas já existentes, certo? Que é a batalha entre o inimigo de Deus contra a gente, certo? Então todos os dias Satanás ele vai tentar você com aquela coisa lá que você gosta, qualquer coisa aí que você gosta, mas que no fundo tem uma maldade, entendeu? Então você não vai perceber, muitas vezes. A gente só vai vencer o inimigo quando a gente se agarrar a quem? Ao comandante do exército, certo? Então, um cavaleiro ele não pode vencer um exército sem um exército, uma guerra também, sem um plano. Não tem como. Sem um líder. Não dá. Então a gente precisa de apoio do único que pode nos ajudar, certo? Essa é uma guerra espiritual. Para vencer ela, a gente precisa de comunhão com Deus, de relacionamento, para que aquilo ali se torne uma coisa vencida, certo? Porque nós não conseguimos, na nossa natureza pecaminosa, nós não temos a capacidade de não quero fazer isso, porque o mal que a gente não quer fazer, a gente faz, e o bem que a gente quer fazer, não faz. É uma coisa da nossa natureza, mas ela pode sim ser quebrada por Deus, certo? Então a gente só precisa confiar nele, entregar nas mãos dele, mas fazer a nossa parte. Não vamos esquecer que temos que nos ajudar e ajudar para que o propósito seja cumprido, certo? É isso, gente. Que a gente possa colocar nossa fé em pauta e acreditar que com Deus a gente vence, certo? Que vai dar certo. É isso, fiquem com Deus e até a próxima.